Olá pessoal, prazer mais uma vez, professor Alexandre, canal Professor Alex, se inscreva para quem ainda não se inscreveu, maravilha. Vamos continuar as aulas de geografia, pessoal. Hoje falaremos do conceito de Estado, Nação e País, dentre outros temas. Ok? Estão preparados? Então, se arruma aí na cadeira e vamos à aula. Bom, Estado, pessoal, com a inicial maiúscula, como está escrito aí, corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Exemplo, por exemplo, o Estado brasileiro, o Estado italiano, o Estado russo, o argentino, enfim. Então, o Estado, ele escrito na letra maiúscula, ele é o Estado, representa o todo, a organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Maravilha? O território, a nação, que nós falaremos a seguir. Agora, o Estado escrito com a letra minúscula, ok? A inicial minúscula. Então, preste bastante atenção nisso. Corresponde à divisão político-administrativa de alguns estados, que nós já falamos do slide anterior, com a inicial maiúscula. É o caso do Brasil, cujo estado está dividido em unidades, como São Paulo, Acre, Piauí, enfim, os vários estados que nós temos. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui até essa passagem aqui? Então, para você falar o estado, por exemplo, eu, professor Alexandre, sou do estado de São Paulo. Então, se você é do estado de São Paulo, esse estado é letra minúscula. E eu pertenço ao estado Brasil. Ok? Então, o estado com E maiúsculo é o Brasil e o estado com E minúsculo é São Paulo. Mesma coisa para você da Bahia, de Minas Gerais, do Espírito Santo, não importa. Tudo bem? Segue essa regra. Bom, agora no mundo existem diferenças. Então, por exemplo, o Estado eles trabalham da mesma forma. Então vamos pegar o país, a Suíça. As divisões lá político-administrativas, que é para cá, no Brasil é Estado em minúsculo, lá eles chamam de cantões. Ok? Então, se fosse na Suíça, São Paulo seria um cantão. É o nome que eles usam. Na Argentina, são chamados de províncias. Beleza? Então, por exemplo, aí, Buenos Aires é uma província. Lá não é chamado estado. Tudo bem? Então, cada país, né, tem um jeito de chamar as divisões político-administrativas. Tranquilos? Continuando. Bom, agora vamos dar o conceito de país, pessoal. País quer dizer pequeno povoado, aldeia, território de uma aldeia. É usado como sinônimo de estado, ó, importante. Aquela teoria de estado que eu dei agora há pouco, com a letra maiúscula, o E maiúsculo, geralmente país a gente usa como sinônimo de estado. Ok? Mas é um pouquinho diferente, vamos lá. País é um território do Estado. Olha só, é um território do Estado. E Estado corresponde à instituição que exerce poder no território. Então tem uma diferenciação aí pequenininha, mas tem. Beleza? Vamos dar a teoria de nação agora.
que possui características comuns. Então, quando você pertence a uma nação, você tem características comuns. Por exemplo, costumes parecidos, você é da mesma nação, ok? Nação brasileira, então você tem o mesmo costume. Geralmente você tem a mesma língua, ok? Apesar que tem alguns países que tem ali 2 ou 3 línguas no mesmo país, no mesmo estado, ok? No mesmo território, mas tem a mesma língua. Você tem, por exemplo, uma caracterização, pelo menos no começo, lá quando o Brasil foi colonizado, okay? Foi descoberto e colonizado pelos portugueses, existia um padrão de religião, ok? Que era, eles vieram para cá para pregar a religião católica. Existiam tradições já pré-definidas, crenças e valores, então tudo isso era bem definido. Hoje, né, mudou muito, ok? Tem várias caracterizações aí de pessoas, povos dentro de uma nação, mas mudou muito. Agora, Estado-nação é quando se organizam politicamente no território. Então, geralmente um termo mais assim completo é você falar que o Brasil é um Estado-nação. Um Estado-nação Brasil é quando se organiza politicamente no território. Aí é mais completo. E território, gente? Território é a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce soberania. Então, por exemplo, ele tem soberania do espaço aéreo, maravilha, das terras, logicamente, né? Não tem como, e até mesmo das ilhas e do mar. Se estão dentro do território, no caso, território brasileiro, ele tem soberania. Então, é o território, é a porção da superfície sobre o qual o Estado tem soberania. Ok? Então, aqui eu trouxe mais ou menos a extensão territorial do Brasil. Tranquilo? A porção da superfície terrestre. Povo agora. O que é o povo? É a totalidade de pessoas que habitam um determinado território ou conjunto de indivíduos que formam um estado. Tá vendo? Então são as pessoas que trabalham e moram e convivem e se relacionam no estado. No estado, na nação, no estado-nação, no caso, se for o caso, o Brasil. Ok? Esse é o povo. Já viram aquela frase? Todo poder emana do povo. Então. Governo agora, pessoal. Vamos falar um pouquinho do governo. O que é governo? Governo é aquele que conduz, dirige e administra um país, estado ou município. As formas de governo são, então nós temos a república, monarquia, ditadura. Na república tem a separação do presidencialismo e o parlamentarismo. E na república tem essa divisão entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Mais para frente, pessoal, nós teremos aulas que entraremos mais a fundo dentro de alguns assuntos como esse desse slide, tá? Mas vamos lá, dando uma pequena introdução para quem nunca ouviu falar ou se confunde muito com esses termos. O Brasil, ele é o quê? Ele é uma república presidencialismo. Ele é republicano no formato presidencialismo. O que é presidencialismo? Presidencialismo é quando tem separação completa de poderes. O executivo tem a sua função, o legislativo tem a sua outra função e o judiciário tem a sua outra função. Maravilha, pessoal? Então, para quem ainda não está entendendo, é que os termos são complicados. Executivo, no caso, é o presidente da República, aquela pessoa que a gente vota lá, que é o presidente. Ok? O legislativo são os deputados federais, estaduais, senadores
Beleza, pessoal? Senadores. E no caso de estados, nós temos os deputados estaduais, e no caso de municípios nós temos os vereadores. Então é uma galera aí que faz o legislativo. E o judiciário, que geralmente são juízes, promotores, pessoas que trabalham com o judiciário. Ok? Então são bem separadinhos. Mas tem também o parlamentarismo, que é quando o executivo trabalha junto com o legislativo. Temos a monarquia, onde que é um outro tipo de sistema. O Brasil, quando foi colonizado, ele era logo no começo, no descobrimento do Brasil, na independência do Brasil, ele foi monarquia. Ok? Então, e tem também o processo de ditadura, que tem alguns países que trabalham com uma coisa parecida com ditadura. Ok? Na verdade, só corrigindo, pessoal, que eu disse aqui, quando o Brasil foi descoberto, ele era uma monarquia. Tá? Então, corrigindo o que eu falei anteriormente. E quando houve a independência, ele virou um Brasil Império. Ok? Mas aí vocês ficam tranquilos que aí, aqui no nosso canal, nas aulas de História, nós entraremos mais a fundo dentro desses temas. E nós temos agora o mapa político. O que é o mapa político? É o mapa que é feito das regiões no mundo. Okay? O mapa mundo, ou o mapa só do continente, por exemplo, só do continente americano, só do continente europeu, só do continente asiático. Então, o mapa político. Aí há uma pergunta: o mapa político no mundo, como é que ele está? Aí a resposta é: ainda não está definido. Há muitas nações que anseiam em ter seu próprio Estado. Então eles querem a sua independência. Então tem muitos países, não países, né? Tem muitas nações, povos que pedem a sua independência e que ainda não foram concretizadas. Exemplos: os chechenos na Rússia, os bascos entre a Espanha e a França, os tibetanos na China, os palestinos no Oriente Médio, os curdos, que é na Turquia, vários países ali daquela parte do Oriente, o Irã, tem vários países que tem os povos curdos, e outras nações também, que são várias, ok? Só trouxe essas para não ficar muito grande a explicação. Beleza? Então o mapa político é um mapa. Então o mapa, logicamente, ele tem uma versão, mas conforme ocorra mudanças no país, tem que ser refeito o mapa político. Beleza? Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Dúvidas no e-mail. Escreva também nos comentários. Se você gostou, clica no gostei, ligue as notificações. Abaixo também eu deixei alguns links de curso, quem se interessar, está embaixo do vídeo. Meu e-mail também está embaixo, só você procurar aí embaixo, beleza? Sobre o vídeo aí vocês acham. Bom, é isso aí, até o próximo vídeo.